Olá, gente. Sou eu aí, professor Nélio. Tô gravando esse vídeo aí para continuar a explicação daqueles slides que eu postei em duas aulas anteriores. Vamos dar uma olhadinha lá no slide. Relembrando aqui então, a gente tá vendo óptica, né? Que é a parte da física que estuda a luz, a maneira como a luz se propaga, como a luz passa por determinados objetos que são transparentes, né? E quais os fenômenos associados a essa propagação. Então, no último vídeo a gente chegou até aqui, velocidade da luz, né? E aí falei para vocês que a gente ia fazer um outro vídeo abordando esses conceitos aqui dos fenômenos relacionados à propagação da luz. Então, basicamente, nós vamos nos ater a dois fenômenos, a reflexão e a refração. A absorção também, né? Mas nós vamos nos ater mais à reflexão e à refração. O que é a reflexão da luz? Ocorre reflexão da luz sempre que a luz incide em um determinado objeto e ela volta para o local de origem, como se fosse uma bola de ping-pong, bateu aqui e volta, está sendo refletida. Refletir é isso, é bater num obstáculo e voltar para o meio de origem. Essa reflexão ela ocorre de duas formas, ela pode ser reflexão regular da luz ou reflexão difusa da luz. Na reflexão regular da luz, todos os raios incidentes eles voltam orientados, da mesma forma como eles chegaram aqui, ó, esses quatro raios aqui um pouquinho mais escuros, chegaram paralelos, a reflexão desses quatro raios é também paralela. Se eu dividir aqui, eu vou ver que o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Na reflexão difusa, os raios batem e voltam de forma desordenada. Vou ver se eu consigo demonstrar isso aqui para vocês, só um pouquinho. Então, olha só, eu montei um esqueminha aqui com um espelho e um anteparo de papel aqui na frente. E eu vou colocar o laser, minha caneta laser, ó. Eu estou mirando o laser no espelho, no entanto, ele está indo no papel. Por quê? Porque esse laser, ele está batendo aqui e refletindo aqui. Essa é uma reflexão regular da luz, ele bate e volta no mesmo lugar. Eu consigo ver o ponto do laser ali no papel, mesmo ele batendo aqui no espelho. Aqui no espelho, ó, se eu mirar aqui, vocês vão ver, ó, que ele está aqui, mas ele está refletindo na parede. Olha, no computador, agora na parede. Eu estou mirando ele aqui e ele está sendo refletido lá em cima na parede. Essa é a nossa reflexão regular da luz. Deixa eu mostrar um outro esqueminha aqui da reflexão difusa. Então, olha só, agora eu coloquei um pedacinho de papel alumínio aqui em cima e a superfície do papel alumínio ela é irregular. Então, quando eu colocar o laser aqui, ele não vai ter aquela reflexão regular de sair um pontinho ali. Olha, ele aparece vários pontos lá no papel, como se fosse um fogo ali, né? Então, ó, conforme eu vou passando aqui, ele vai refletindo, ele está refletindo de forma difusa, não está mais refletindo de forma regular. Se eu tirar aqui, ó, ele passa a refletir um ponto. Se eu colocar aqui, ó, ele reflete em várias direções diferentes. Beleza? Então, primeiro reflexão regular e essa segunda aqui, reflexão difusa. Vamos voltar lá para os slides. Então, olha só, essa segunda reflexão é essa, e a primeira reflexão é essa aqui, reflexão regular, reflexão difusa. Cor de um objeto. O que é a cor de um objeto? Um corpo ele vai ter cor quando ele refletir a onda de luz equivalente à cor dele. Por exemplo, se eu tiver um objeto verde, por que esse objeto é verde? Porque ele absorve todas as outras cores e somente reflete a cor verde. Então, mas como assim absorve todas as outras cores e só reflete o verde? É porque, na verdade, a luz branca ela é a união, a junção de todas as cores.
todas as cores unidas, eles resultam na cor branca. Então, quem descobriu isso foi o Isaac Newton, né? Ele tem toda uma obra dele a respeito de óptica. O Newton era fantástico, né? Ele descobriu então que a cor branca é composta por todas as outras cores, e ele provou isso. Ele reuniu, colocou várias raias coloridas de maneiras diferentes. Primeiro ele colocou todas essas cores próximo de uma lâmpada, de uma lente, desculpe, e essa lente ela tem a capacidade de concentrar toda a luz num ponto. Então todas essas cores eram concentradas num ponto, e nesse ponto onde as cores eram concentradas ficava a luz branca. E ele provou de uma outra forma também. Ele fez um disco que hoje é conhecido como o disco de Newton, um experimento até que feito bastante em feira de ciência. Você coloca as 7 cores do arco-íris lá, o vermelho, o alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, e na forma de um disco, e quando ele girava esse disco, as cores todas essas cores eram sobrepostas na nossa retina, e a gente tinha a sensação de estar vendo a luz branca. Por quê? Porque era a união de todas as cores. E a cor de um corpo é isso. O corpo, ele absorve todas as outras cores e só reflete a cor dele. Se ele é verde, ele só reflete o verde. Se ele é azul, ele absorve todas as outras cores e só reflete o azul. O branco reflete todas as cores. E o preto não é cor, né? O preto é ausência de cor. Então a cor, o preto, a cor negra, o corpo negro, ele absorve a radiação emitida nele. Por isso que quando você sai com uma camiseta preta no sol, você sente que parece que está esquentando, e realmente esquenta, porque ele absorve todas as frequências, ele absorve todas as cores e não reflete nenhuma. Então ele aquece mais rapidamente por conta disso. Esse aqui foi o livro que o Newton escreveu, Optics, Treatise, Reflection, Refraction, Inflection and Colors of Light. Também em 2 espécies de magnitude, curvilíneas, figuras. Aqui ele mostra o arco-íris aqui que é formado, né? A luz passando por um vidro forma esse arco-íris. Isaac Newton. Então, como eu tinha falado para vocês, se o objeto é azul, significa que ele vai absorver todo o espectro e só vai refletir a cor azul, porque a cor azul está no espectro, na luz branca. Agora, se eu iluminar esse objeto azul com uma luz verde, por exemplo, ele vai aparecer preto, porque ele vai absorver todos, ou com uma luz vermelha. Para ele aparecer azul aqui, eu tenho que iluminar ele com azul, ou então com a luz branca, porque a luz branca também tem o azul nela. E aí nós temos aqui o princípio da propagação retilínea. O princípio da propagação retilínea da luz no meio homogêneo e transparente. Então, quando isso ocorre, vai ser formado a sombra. O que é a sombra? A sombra é a projeção, né, da luz da luz ao redor do objeto. Essa sombra, ela pode ser menor ou maior, depende da distância que o objeto está da fonte. Quanto mais próximo da fonte e mais distante for o anteparo, isso aqui é o anteparo. Esse aqui é o objeto. Esse aqui é o objeto e aqui está a fonte de luz, a fonte de luz. Se eu deixar ele mais próximo da fonte de luz e mais distante do anteparo, a sombra vai parecer maior. Se eu aproximar isso aqui do anteparo, a sombra vai parecer menor. E aí com isso dá para calcular até o tamanho dos objetos. E o que nos leva aí à compreensão dos eclipses. O que é um eclipse? O eclipse lunar, por exemplo, o que é? Ocorre o eclipse lunar quando a Terra faz uma sombra na Lua. Então nós vamos ter aqui, o Sol, a Terra e a Lua. Então a luz que vem do Sol bate na Terra, a Terra projeta uma sombra na Lua.
né? Existe a sombra e a penumbra, que é chamado umbra e penumbra, né? A sombra é a umbra é essa parte mais escura, e daí a parte mais clara da sombra da umbra é chamada de penumbra. Às vezes a lua está nessa região aqui de penumbra, daí a gente fala que é lua de sangue, porque ela fica mais avermelhada, mas é que ela está numa região de uma sombra um pouco mais clara, que é chamada de penumbra. Quando ela fica na umbra, aí ocorre o eclipse mesmo. Então é mais fácil ocorrer lua de sangue, né? Porque veja, ela fica na parte da sombra que é mais clara, mas mesmo assim a lua aparece, do que o eclipse mesmo. Esse é o eclipse lunar. Veja a lua de sangue, né? E aqui um eclipse mesmo. As fases da lua também ocorrem por conta disso, porque a lua passa na sombra da Terra. E aí ocorrem as fases da lua, né? Lua nova, quando a lua está totalmente na sombra da Terra. A lua crescente, quando ela está saindo aos poucos da sombra. E a lua cheia, quando ela está fora do campo de sombra da Terra. E o eclipse solar, quando que acontece o eclipse solar? O eclipse solar ocorre quando a Lua está entre a Terra e o Sol e faz uma sombra. Só que essa sombra, como a Lua é menor, essa sombra é pequenininha, ela fica só numa determinada região. Tem toda uma outra região que dá para ver um eclipse parcial, mas o eclipse total mesmo é só numa determinada região ali. Então, Sol, Terra, Lua, ocorre eclipse solar. Se colocar Sol, Terra, Lua, aí ocorre eclipse lunar. Sol, Lua, Terra, eclipse solar. Beleza? Dá até para fazer as previsões, os cientistas têm todas as previsões dos eclipses que vão acontecer durante a história. Veja, aqui ele está mostrando a data, aqui é o ano, o ano e a data até 2150. Dá para fazer essas previsões, eles já fizeram todas essas previsões. Lua, Sol, Terra, penumbra, umbra, eclipse lunar. Aqui é aquilo que eu falei para vocês das fases. Aqui, conforme vai ocorrendo o eclipse, né, começa aos poucos, a Lua vai entrando na frente do Sol, e quando ela entra, fica esse halo, depois ele vai saindo novamente e fica descoberto. Aqui tem um esqueminha aqui do movimento da Terra, né? O movimento da Terra, da Lua, ele não gira exatamente no equador da Terra, ele tem um movimento um pouco excêntrico, às vezes está para cima, às vezes está para baixo, como se fosse um disco um pouco torto em relação ao plano que a Terra gira em relação ao Sol. A Lua faz um giro um pouco inclinado. Isso faz com que surjam aí as fases da Lua. Tem uma inclinação, o plano de órbita da Lua está inclinado 5,2 graus em relação ao plano da órbita da Terra. Portanto, só ocorre em eclipse quando a Lua está na fase de Lua cheia, ou Lua nova. E quando o Sol está sobre a linha dos nodos, que é a linha de interseção do plano da órbita da Terra em torno do Sol, com o plano de órbita da Lua em torno da Terra. Uma explicação um pouco mais detalhada, né? Depois, vamos ver aqui câmera escura, ainda dentro dessa parte de projeção, de sombra. A câmera escura foi a primeira máquina fotográfica inventada. Isso aqui é um experimento que eu faço em sala. Uma pena que esse ano a gente está em pandemia, não vai dar para fazer. Mas eu peço para que os alunos façam isso. Isso acontece mesmo. Você pega uma caixa totalmente fechada, faz um furinho nessa caixa e coloca um objeto luminoso aqui. Esse objeto vai ser projetado lá no fundo da caixa de ponta cabeça. Dá para você ver exatamente a figura. Isso aqui foi a primeira máquina fotográfica que existiu. Porque a máquina fotográfica era assim, coloca um filme lá atrás que é sensível à luz e a luz do objeto passa por esse furo e é projetada de ponta cabeça. No nosso olho acontece a mesma coisa também. O olho humano tem um buraquinho que a gente chama de pupila, a luz passa pela pupila e bate lá atrás na retina.
e a imagem se forma. Lá atrás tem uns sensores que captam essa imagem e mandam para o cérebro. Tem uma relação aqui entre o tamanho da imagem, o tamanho do objeto, que é igual ao tamanho a essa distância que o objeto está do orifício e a distância que a imagem está do orifício. Ângulo visual, sensação de tamanho, né? É isso mesmo. Estava explicando ali. O tamanho do objeto é proporcional ao tamanho da imagem. Isso depende da qual é a distância que esse objeto está. Se você olhar uma coisa que está longe, ela vai parecer pequena para você. Porque quanto mais distante estiver, menor vai ser a imagem formada lá no teu olho. E isso também aumenta o teu campo de visão, né? Você consegue ver mais coisas. Tudo que você olha que está muito longe, você olha uma árvore que está muito longe, ela parece uma árvore bem pequenininha, porque a imagem dela é formada bem pequenininha lá dentro do teu olho. Enquanto mais próximo você está, maior parece ser o objeto. Quer ver só uma coisa? Olha só, essa caneta parece ser grande aqui, comparado às árvores que estão lá no fundo, né? Mas a gente sabe que não é. A caneta é menor, é porque as árvores estão mais longe. Então não quer dizer que a caneta é maior do que a árvore. Ela só está sendo projetada porque ela está mais próxima da lente aqui da câmera. E a árvore está mais longe. Quanto mais distante está da lente, menor vai parecer o objeto. Quanto mais próximo, maior vai parecer o objeto. Então esse é o ângulo da visão e a sensação de tamanho. E aqui tem um esqueminha do princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então, se um raio de luz sai de um determinado ponto e passa para o outro, é a mesma coisa que se eu estivesse colocando a fonte de luz do lado de cá, desse lado de cá, e ele estivesse sendo projetado para lá. O efeito é exatamente o mesmo, independe do sentido, o ângulo continua sendo o mesmo. Então vejam, ó, aqui tem os raios vindo de um lado, indo para o outro, e se os raios estivessem vindo do outro, indo para aquele, ia ser a mesma coisa. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. Princípio da independência dos raios luminosos. Os raios luminosos eles são independentes, então quando eles se cruzam, ocorre aqui no ponto de cruzamento ocorre uma interferência, mas depois eles seguem o caminho deles normal. E esse ponto de interferência vai parecer um pouquinho mais claro aqui, vai parecer um pouco mais luminoso, mas depois disso os raios seguem normalmente como se nada tivesse acontecido. Esse é o princípio da independência dos raios luminosos. E era isso, gente. Aqui tem as fontes de onde foi retirado todo esse conteúdo aí, as imagens e as animações. Beleza? Eu vou fazer uma avaliaçãozinha lá. Vou postar uma avaliaçãozinha lá só com esses conceitos básicos que a gente viu até agora. E se você fizer a avaliação com esses slides abertos, você vai acertar tudo. Você vai tirar 10 nessa minha avaliaçãozinha. Vão ter algumas questões também com relação àquelas máquinas térmicas, tá? Vou fazer uma outra avaliaçãozinha disso. Mas essa avaliação de óptica vai ser bem básica. Faz a avaliação com os slides que você vai matar todas. Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Tchau.